A pena aplicável ao servidor público por uma comissão de ética poderá ser a de censura e possivelmente a de demissão, sendo que sua fundamentação deverá constar do respectivo parecer, assinado por todos os integrantes com ciência do servidor. Falso, demissão. Tá, o resto todo correto. Correto. Agora, demissão não. Falso. Em cada órgão e entidade da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. De novo, né? Perceba que, de novo, é a mesma alternativa aí, sendo, no caso, com verdadeiro ou falso. Essa questão é um problema. Por que é um problema? Porque é uma questão. Eu trouxe mais por desencargo de consciência. Para vocês não saírem estudando por aí, verem esse gabarito e acharam que está errado, vocês estão errados. Ó, essa questão diz que é verdadeira no gabarito. A questão não foi anulada. Só que essa questão é falsa. Exato. Uma das penas que podem ser aplicadas pela comissão de ética, não. É a única pena. É falso. Uma da qual a outra? Qual a outra? No concurso você marcaria ponto. Mas saiba que essa questão é errada. Não foi anulada. Teve muitos pedidos de anulação, mas não foi anulada. Foi um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Não pode. Essa é a única pena, não é uma das. É um absurdo. Eu trouxe só para vocês saberem aí, mas não é a regra perguntar isso assim, dessa forma, né? Ao Comitê de Ética cabe julgar a conduta, fato ou ato de servidor público civil, desde que denunciado por outro servidor, não podendo atender pleitos de particulares ou agir de ofício nos processos instaurados. Errado. Primeiro, se o particular faz alguma denúncia, a comissão de ética deve investigar. E essa expressão de ofício é agir o quê? O que é de ofício? É por conta própria, agir por impulso próprio. Né? Agir de ofício é agir por impulso próprio. Ela mesma investigar. Ela pode agir de ofício. Ela não tem que ser provocada para pesquisar, para investigar. Se ela tem ciência de irregularidade, ela deve agir. Por isso a questão é falsa. As condutas éticas dos servidores públicos são observadas e encaminhadas para os órgãos competentes pela Comissão de Ética para instruir e fundamentar promoções na carreira do Estado. Falso por quê? Confundiu aí? Alguém disse falso. Por que você se confundiu? Olha, aqui está dizendo o seguinte. Sim. Não, mas aquele que dizer que só faz encaminhar. Né? Encaminhar é obrigação da comissão. Ela não pode progredir ele, né? Conceder o progresso. Mas ela é quem encaminha. A instituição de comissões de ética, embora obrigatória para todos os órgãos da administração direta, é facultativa para as autarquias e fundações. Falso. Aqui tem. É obrigatória também para autarquias e fundações. Vamos agora ver o decreto 6029/2007. Só o comecinho dele. A gente termina ele na próxima aula, mas os primeiros artigos aí a gente vai trabalhar hoje e a gente vai entender qual é o objetivo desse decreto. Né? Esse decreto 6029 de 2007, só para esclarecer aquela velha história, quem publicou o decreto é o Poder Executivo. Mesmo o Poder Executivo não podendo legislar, excepcionalmente ele pode publicar alguns decretos. Né? Então, aqui está o resultado dessa atuação normativa do Poder Executivo, Presidente da República. Então, foi ele que
editou e publicou esse decreto. No decreto 6029, nós temos aí a instituição do que nós chamamos de Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal. Olha, sempre quando vocês virem uma lei, né, por exemplo, vou dar um exemplo. A lei ambiental, ela diz assim, ela que institui o sistema, talvez eu erre a expressão aqui, mas a ideia eu vou conseguir passar. Sistema de proteção ambiental, sistema de órgãos à proteção ambiental. E aí ela vai lá e diz, olha, o sistema de gestão ambiental, aí nós temos o CONAMA, o CISNAMA, o IBAMA, todo órgão, o CREA não é CRA, CRA, acho que tem um também, não sei se existe mais, mas todos os órgãos que tratam de questões ambientais, lá eles integrados são chamados de Sistema de Gestão Ambiental. O que esse decreto fez aqui em 2007? O presidente sabe o seguinte, olha, a União tem a sua comissão de ética, a autarquia tem a sua, o INSS tem a sua, a UFBA tem a sua, cada uma tem sua comissão de ética. Eu vou criar o sistema de gestão da ética do Poder Executivo, que nada mais é do que dizer o seguinte, olha, todos vocês devem agir de forma integrada. Todas vocês devem agir no mesmo sentido. Então, eu, através desse decreto, vou estabelecer nortes, vou estabelecer diretrizes e vou chamar isso de sistema. O que é uma coisa sistemática? Um todo. Né? Então, o sistema é um todo. Saiba, o que é o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal? É a reunião de todas as comissões de éticas que existem no Poder Executivo Federal. Então, a isso nós chamamos de sistema de ética, com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal. Então, sei lá, vai lá que anualmente promove reunião, aí convoca cada representante de uma comissão de ética para estar presente. E nessa reunião ele estabelece as diretrizes. É isso que faz o sistema de gestão de ética. Aliás, o primeiro objetivo aqui, né? É a primeira finalidade, integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública. É colocar todo mundo na mesma linha, no mesmo sentido, na ideia de você ter uma equipe afinada com as mesmas prerrogativas e as mesmas funções, né? Não tem muito dissonância entre uma comissão e outra. Diga. Foi, exato. Talvez, né? É porque no Brasil as coisas precisam tentar acontecer para depois criar um sistema, né? É verdade. Talvez do ponto de vista operacional, né? Você criar um sistema, mas no Brasil geralmente funciona ao contrário, sabia? Funciona assim. Primeiro você cria os órgãos, aí depois, quando começa a bagunça, aí você cria um sistema de gestão para ver se consegue dar uma coesão. Né? Então, integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública. 2, contribuir para a implementação de políticas públicas, tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública. Então, integrar, implementar a política pública, transparência, tá? Informação. Promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e a interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública. Então, promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e gestão relativos à ética pública, alinhar todo mundo aí com as regras que devem ser seguidas, as formas, os procedimentos que as comissões devem agir, esse alinhamento aqui. Articular ações com vistas a estabelecer e efetivar os procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro. Então, esse sistema de gestão de ética, ele visa tanto integrar como alinhar as normas e alinhar a atuação dessas comissões de ética, basicamente promover políticas públicas. Né, basicamente as funções desse sistema de gestão de ética. E eu acho que no artigo 2º é que fala aqui quem é que integra essa comissão de ética, que eu acabei meio que adiantando para vocês. Integra o sistema de gestão de ética, da ética do Poder Executivo Federal. Outra coisa que eu quero
Essa ética aqui é do Poder Executivo Federal. Perceba que é do Poder Executivo Federal. Executivo. Não é Cunha, que é do Legislativo. Não é, sei lá, quem é do Judiciário aí. Sérgio Moro, que é do Judiciário. É do Poder Executivo. Servidores públicos do Executivo. Tá? Então, quem é que integra? A Comissão de Ética Pública, CEP, instituída pelo decreto 26 de maio de 99. As comissões de ética de que trata o decreto 1171, nós já vimos. As demais comissões de ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. Ou seja, todas as comissões de ética. Essa CEP é a comissão maior zona de todas lá, que fica lá em Brasília, né, que é meio que é uma instância superior, né, é da União. Então, todas as comissões de éticas integradas formam um sistema de gestão de ética. Integram, né, um sistema de gestão de ética. Esse artigo é muito importante para a sua prova, o artigo 3º, tá? A gente vai ver ele com calma, eu destrincho ele aqui de novo para a gente analisar alguns requisitos. A CEP, comissão, está aqui, inciso 1, Comissão de Ética Pública, será integrada por 7 brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo presidente da República para mandatos de 3 anos, não coincidentes, permitida uma única recondução. Vamos lá. Primeira coisa, são 7 brasileiros, 7 pessoas que vão integrar essa comissão de ética pública. Esses brasileiros aí têm que ter como requisitos. Então, vamos pelo esquema que eu fiz, não pelo esquema do artigo. São 7 brasileiros. Esses brasileiros que vão integrar o comitê, a comissão de ética, eles são designados pelo presidente da República, então não é concurso, não é, sei lá, não é promoção, não é nenhum outro meio. Escolha discricionária, para não dizer aleatória, é uma escolha discricionária do presidente da República. Ele vai escolher 7 pessoas e vai colocar lá. Essas 7 pessoas, elas terão um mandato de 3 anos, tá? Não coincidentes, com única recondução. Vamos por partes. O mandato é de 3 anos. Ponto. Como é que esse mandato de 3 anos não coincidentes? Como assim não coincidentes? A história é o seguinte, eu não vou adentrar porque o decreto não adentra nisso, não vai ser cobrado na sua prova. Em como é o prazo que cada um está lá, o ano que cada um entra, o ano que cada um sai. Não, a história não é essa. O que você tem que saber é o seguinte, existem 7 pessoas lá, e o mandato de cada um acaba em um ano diferente. E como é que conseguiu isso? Conseguiu isso porque na primeira nomeação, pronto, criei hoje a Comissão de Ética Pública. Os 7 primeiros que entraram, cada um entrou com um período diferente. Então, você entrou, vai ficar 1 ano, você 6 meses, você, sabe, 2 anos, você com mandato de 3 anos. Então, quando você criou a comissão de ética, você criou uma comissão e cada pessoa, o primeiro, não estou dizendo os próximos, né? O primeiro teve um período de permanência diferente. Então, conforme eles foram sendo substituídos, aí, não, conforme eles foram sendo substituídos, ficou uma situação em que ninguém entra e sai no mesmo dia. Cada um entra e permanece um tempo diferente. Diga. Uhum. Mas aí o primeiro, né, os primeiros, no caso, eles foram com tempo diferente para poder se tornar não coincidentes. É a única exceção. Foi isso. É proposital. Toda a comissão ela é criada assim. Geralmente as comissões têm 3, comissões menores, são assim, tem 3 pessoas. E
Isso. Então, por exemplo, com 3 pessoas fica mais fácil entender. O número 1 diz você vai ficar 1 ano. O número 2 você vai ficar 2. E o número 3 você vai ficar 3. Pronto. Aí passa 1 ano, aquele que ficou 1 ano é substituído por outro. E aí começa o mandato de 3 anos. Aí 1 ano depois sai outro, mas mandato de 3. Depois 1 ano sai o outro e mandato de 3. Então fica. Aí regulariza. Aí fica todo mundo com o mandato de 3 anos, só que sempre saindo em períodos diferentes. Por quê? Porque ninguém entra no mesmo. Não é igual a eleição, que entra todo mundo no mesmo ano e sai no mesmo ano. Cada um é eleito. Eleito não, né? Que não é eleito mesmo. É designado pelo presidente da República de forma diferente. Diga. Pode perguntar. Se tá dúvida, pode perguntar. Sim. Olha, quem é o brasileiro? É o brasileiro nato, que nasce aqui, ou naturalizado. Aquele estrangeiro que consegue a cidadania brasileira. Tá? Nato ou naturalizado. Pronto. Então, mandar 3 anos. Tudo ok com esses não coincidentes? Não coincide graças a esse sistema inicial que é feito. Né? Cada um entrando em um período diferente. E com uma única recondução. Ou seja, só pode repetir, digamos assim, uma vez. Então, você adquiriu seu mandato lá de 3 anos, e aí você pode ser reconduzido mais uma vez por mais 3 anos. Não pode. E a expressão recondução, porque não é uma reeleição, né? É uma recondução porque ele é designado. É o presidente que escolhe se ele continua ou se ele sai. E quais são os requisitos que esses sujeitos têm que ter? Eles têm que ter idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Só essa coisa, né? Parênteses, ser amigo do presidente ou do governador ou do prefeito. Né? Idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. São os requisitos que tem que ter esses sujeitos aí, um desses 7 que vão integrar a comissão de ética pública. Parágrafo 1º. A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para os seus membros. E os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. É comum as questões falarem essa questão de remuneração, viu? De falar que é remunerado, mas não é não. Agora, se servir, é considerado relevante serviço público para você. Né? Se isso lhe incentiva, de alguma forma, a ter esse problema aí. Uhum. O presidente... O presidente terá o voto de qualidade nas deliberações da comissão. Que presidente é esse? É o presidente da República? Não. É o presidente da comissão. Se ele quisesse falar presidente da República, falaria: o presidente da República terá voto de Minerva. É o presidente, aí você vai complementar aí, da comissão, terá terá o voto de qualidade, que também pode vir no seu concurso, chamado de voto de Minerva. É ele que, em eventual empate, é ele que desempata. Voto de qualidade? Voto de qualidade, voto de Minerva. Então, o presidente da comissão... Eu acho que o primeiro foi, mas depois é eles mesmos que escolhem. Depois eles votam lá entre si e escolhem quem é que vai ser o presidente da... Oi. Tem controle aqui? Tá tão gostoso esse frio. Não, a sala tá friazinha já. Só 2 resolve mesmo? Alivia uma coisa. Resolver não resolve não, mas já dá uma ajuda, né? Então, o presidente terá voto de qualidade.
relevante serviço público não é remunerado. Os mandatos dos primeiros membros serão de 1, 2 e 3 anos, estabelecidos no decreto de designação. Ah, tá até aqui, né? 1, 2 e 3 anos. Foi esse critério que eles usaram, mandato de 1, 2, 3 anos, para poder estabelecer essa diferença aí, né, dos membros da CEP. Aí eu quero que vocês migrem aí para o finalzinho do material para ver a questão 2, deixa eu ver, 2 e 4. Faz a questão 2 e 4 aí, porque são as questões relacionadas com esse, até agora, o que a gente já viu. Dois e 4. Deixa eu ler também para ver o que está escrito aí. A 2 e a 4. A 1 não, porque a gente não viu. Se eu não me engano, a gente não viu o conteúdo ainda. Vamos lá. Deu tempo de fazer uma, pelo menos, aí? Não, nenhuma? Já fez? Já deu fazer? Quem não fez, vamos acompanhar. Compete ao Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, Decreto 6029/2007, e suas alterações, exceto, né? Letra A. Integrar todos os órgãos, programas e ações de ética relacionados com a atividade de ensino, pesquisa e extensão? Não. Ensino, pesquisa e extensão, em nenhum momento de universidade federal, não. Nada, isso aqui é comitê de pesquisa. Talvez, talvez ele queira confundir com o comitê de ética em pesquisa, né? Mas não comitê de ética do funcionário público. Diga. Sim. E pediu uma questão sobre isso, né? Verdade. Verdade. Mas não, existe a comissão de ética em pesquisa, que também chama CEP, né? Comissão de ética e pesquisa, mas aí é em pesquisa, não é a comissão de ética pública. E nem aquele está falando da pública, ele está falando geral, né? Ao sistema. Então, o resto tudo é verdadeiro, né? Vamos ler para revisar. Promover com apoio dos segmentos pertinentes a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública. Essa compatibilização, sabe por que ela acontece? É muito importante, porque todo ano eles se reúnem, porque a prática é muito dinâmica, né? Então tem coisas que não estão abarcadas pelo código de ética. E aí surge dúvidas, olha, o servidor fazer isso viola o código de ética ou não viola? Então todo ano, quando eles se reúnem, eles deliberam sobre isso. E aí diz, olha, servidor que
sei lá, chega atrasado 15 minutos, viola o código de ética, então não viola. Então, um servidor que pratica determinado ato, não viola o código de ética, então aí lança aquela norma para não penalizar mais. É importante essa interação de normas nesse sentido. Porque às vezes fica uma comissão julgando de uma forma e outro, então dois servidores fazendo a mesma coisa e um servidor é condenado, no outro não. Então, por isso compatibiliza. Articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública no Estado brasileiro. Contribuir para a implementação de políticas públicas, tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício da gestão da ética pública. É para mim? É pra mim. Tem dois, né? Eu acho que é um café geral agora que eu tô quase liberando vocês. Nisso me aparece com café. Essa Nice. Quanto à Comissão de Ética Pública, nos termos do decreto 6029 de fevereiro de 2007, é correto afirmar que é composta por 9 brasileiros, só aí a gente já sabe que são 7, e elimina, que preenche os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Exato. Só o número que está errado, porque essa é tudo correto. B. É assegurada a remuneração a todos os membros, falso, nada, a qual será variável em razão do número de reuniões que participam, não. Seu presidente não terá direito de manifestar-se nas deliberações da comissão, nem mesmo com voto de qualidade, não. Falso, toda falsa. Né? Seus membros possuem mandato de 5 anos, falso. E permitir até 2 reconduções também é falso, né? Uma recondução, e a atuação no âmbito da Comissão de Ética Pública não enseja qualquer remuneração para seus membros. Só sobrou ela, né? Já contradiz uma das alternativas, tá? Eu poder, para tentar mais conteúdo, né? Me equivoquei no tempo, vamos liberar 15 minutinhos mais cedo aí. Mas na próxima aula a gente continua também com tranquilidade, né? Não tem nada acumulado não, para o próximo conteúdo, ok? Um abraço e até mais.